Tem gente que nasce com esse dom. Olha só, todos nós nascemos com algum tipo de dom. Dom, que eu digo, dom em inglês, né? É gift, né? É o presente, é o talento. Todo mundo nasce com um ou vários talentos. A educação ou o ambiente ou vai fazer aquilo frutificar ou vai liquidar. Mas tem gente que tem isso. É louco isso, né? Não, eu acho Você fascinante. resolver... Então, fascinante que eu falo louco de tipo, caraca. Por exemplo, pessoal de legal. produção. Pessoal de produção é o cara apto para resolver problema, fazer chover no deserto, não vai ter sol, acha um sol, entendeu? Tira o cara da cama para chegar no horário. E eles gostam disso. Eu diria que não é só existe, todo mundo tem. A diferença é se uma educação ou um meio ambiente vai ser capaz de fazer aquilo ficar muito claro desde muito cedo. Ou se o meio ambiente, a sociedade e a educação for atrapalhar. Todo mundo nasce com dom. Por exemplo, você lembra de alguma coisa que você, em criança, você sentia que fazia melhor do que os outros? E é tão interessante porque se você observa uma criança muito cedo, os dons estão lá. É que depois fica assim, para com essa palhaçada. Vamos supor que você tivesse uma mãe e falasse, cala a boca, cara. Não, meus pais pilhavam eu pra fazer palhaçada. Ah, mas vamos supor que você tivesse pais e falasse assim, você não vai ser nada na vida, fica quieto, se comporta, fecha a boca. Mas é o que a maioria acontece, porque os dons estão lá. Verdade. Entendeu? Então é o que eu digo, uma educação não cria um dom, ou potencializa ou aniquila. Qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então essa coisa você E acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Como é que vai ser podcast em 2050? Não sei. De repente a gente vai estar no metaverso, fazendo um podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos no meio do mundo fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade, as pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. O que é os sinais de um déficit de atenção? Vamos lá. Eu não gosto de déficit de atenção, é o nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, eu estou dizendo, em maneira muito simples, que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula, milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. Então quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar.
porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que meu caderno era cheio de buraco. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Especializei em psiquiatria, que aqui no Brasil era muito doido. Psiquiatria aqui no Brasil, na época, era sinônimo de ser psicanalista, né? Que é aquela coisa que tudo é causado pela infância, teu pai, tua mãe, tá. Aí eu fui fazer a tal prova de psicanálise, fui reprovada. Porque cheguei lá, a sociedade, perguntaram qual é a sua tendência sexual. Falei, olha, não sei, ainda assim não estou sabendo direito não, mas o que isso tem a ver com a prova de hoje? Não, eu quero saber do seu passado, da sua mãe. Falei, não vou ficar falando da minha mãe, nem do meu pai, a intimidade é deles. É claro, a mulher olhou para mim e falou, olha, você não tem capacidade para ser psicanalista. Eu falei, tá bom. Aí na hora que eu estava indo embora, falou assim, mas também tu não vai trabalhar com psiquiatria nesse país. Aí eu falei, bom, eu queria entender de funcionamento cerebral, que hoje é tal da neurociência, de comportamento, de como é o cérebro de cada tipo de personalidade. Tem gente que tem tendência à compulsão, por que tem outro que tem tendência a rituais? Era isso que me fascinava, entendeu? E aí eu fui estudar cabala, aí fui estudar enneagrama, aí via lá, existem 9 tipos de personalidade no mundo. E aí eu tentava botar aquelas personalidades com os transtornos e batia muito. Eu falei, cara, tem uma verdade que é universal, né? E aí, o que eu fiz? Fui estudar fora, aí fiz neurociência, que é medicina do comportamento. Estudou onde? Eu fiz 2 cursos em Chicago. Caramba. Aí fui... Frio? Muito. Bem mais que São Paulo. Aí, quando eu voltei, né, eu falei assim, bom, vou fazer psiquiatria do meu jeito. Aí eu comecei a pedir todos os exames, tipo assim, a minha consulta, primeira vez, dura 2 horas, 2 horas e meia, Caramba. já teve até mais tempo. E aí, fora isso, eu peço uma bateria de exames que vai neuroimagem, mapeamento cerebral, dosagem de neurotransmissores que teu cérebro produz, é uma bateria. E fica muito mais prático você chegar para uma pessoa e falar, tá vendo, esse aqui é teu cérebro, tá vendo que essa área aqui está funcionando mais, essa área está funcionando menos, isso significa isso significa aquilo. Por exemplo, um cérebro hiperativo. Nosso lobo frontal, que é aqui o que nós ganhamos do macaco, né? O macaco tem um troço curtinho, a nossa testa subiu. O lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. O que é maestro da orquestra cérebro? Tudo no cérebro é pensamento. Então é ele que dá a velocidade e a quantidade de pensamentos. Então quando você não consegue prestar atenção numa coisa, é porque teu lobo frontal não está conseguindo filtrar o excesso de pensamento e falar assim, presta atenção aqui. Não, ele fica... É como se ele viesse sem freio. É como se fosse um freio que veio com a pastilha gasta. O que faz o lobo frontal funcionar? Uma substância chamada dopamina. Então, quem tem hiperatividade mental produz menos dopamina de nascença. Então, esse freio está sem freio. Quando você se depara com alguma coisa que te dá tesão, prazer libera dopamina. Então, na hora que você pega uma coisa que você gosta, ali, querido, você tem um hiperfoco, que é o contrário. Porque todo mundo diz assim, hiperativo não presta, TDAH não presta atenção em nada. Mentira. No que ele gosta, ele é capaz de ficar 8 horas, 12 horas e não ver o tempo passar. Se aquilo ali, porque é aquilo que vai te dar dopamina. O que dá dopamina na vida? Ou isso, tesão por alguma coisa, ou sexo, ou vícios de substâncias ou de comportamento. Mas é instintivo o ser humano me atrair. É instintivo. Mas sempre foi assim. Entre as amiguinhas de colégio, eu era aquela que todo mundo vinha conversar, eu era ouvinte. Sempre fui ouvinte. E isso para mim era assim fascinante. Eu descobri que a fulana se comportava exatamente como eu achei que ia se comportar. Nossa, é deve dom. ser fascinante. Que a gente esquece que o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não estiver bacana, ele descoordena. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho, ele está fazendo digestão do que você come, ele está preparando as fezes que você vai fazer, ele está trocando meu oxigênio lá no pulmão.
Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Então ele manda em mim. Se você não tiver autoconhecimento, para tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Sobrevivência, porque se ele não tivesse pensado nisso, a gente não tinha virado a espécie dominante do planeta. Então a gente precisava. E prazer por quê? Porque a gente tinha que transar. Senão a gente não reproduzia a espécie.